que é gama sigma mini simétrico mais gama sigma mini antissimétrico. Isso é a minha conexão afim completa. As equações que eu manipulei, elas me dão a parte simétrica. Então, nós calculamos a parte simétrica. E aí a gente mostra que isso aqui de fato, o lado direito dessa equação. Então, a parte simétrica da torção, ela recebe diretamente influência da não metricidade. A não metricidade está aqui e ela recebe uma parte da torção também. Agora, no formato, então, o que Einstein fez? Einstein desprezou a torção. Vou fazer uma conexão métrica. O que significa conexão métrica? Que é n igual a zero. Conexão métrica significa isso aqui, d mi do g em gama igual a zero. Ou seja, os n são zero. Não metricidade, zero. Ou seja, a minha conexão é uma conexão métrica. Então, impôs essa condição da conexão. E impôs também que a conexão seja simétrica. Tem uma discussão aí que não vai ficar clara hoje, mas vai ficar clara na próxima semana. A introdução, até porque Einstein pensou em torção zero. Que Einstein estava interessado, na verdade, tinha uma grande vontade, né, sempre teve esse projeto de vida, que era unificar a gravitação com o eletromagnetismo. A presença de torção, ela quebra a simetria de Gauge do eletromagnetismo. Então, vamos ver por quê, é uma coisa muito rápida de ver. Então, a presença da torção, ela quebra uma lei de conservação muito importante, que é a conservação da carga elétrica, que é a simetria de Gauge do eletromagnetismo. Então, nesse momento, e como ele também não conhecia a fundo a formulação de Cartan, ele botou conexão, torção igual a zero. Porque, apesar de que ele escreveu uma teoria de gravitação pura, mas se ele quiser agora acoplar o eletromagnetismo com a gravitação, e a gravitação tem torção, a torção, se ela não for zero, ela pode quebrar a simetria de Gauge do eletromagnetismo. Nem sempre quebra, a gente vai ver que não quebra, a gente pode introduzir maneiras de não quebrar. Mas tem um problema, tem um conflito, em princípio, entre torção e simetria de Gauge, no caso do eletromagnetismo. Então, se ele coloca torção zero e metricidade, e não metricidade zero, ele ganha a conexão que ele trabalhava, que é a conexão Christoffel, o símbolo a que a gente chama de símbolo de Christoffel, né? Que é aquela conexão lá. Mas agora, o que a gente fez com essa equação é ter a conexão afim mais geral possível. Quer dizer, isso aqui eu conheço, está aqui. Aí eu somo com isso. Quando eu somar com isso, esse termo aqui, quer dizer, quando eu jogar isso aqui, que é isso tudo aqui, mais isso aqui, esse termo aqui vai se juntar com esse aqui. Então é o que a gente vai chamar depois de contorção. A gente vai ter torção, quer dizer, isso aqui para nós, né, é T sigma mini. Agora para a nossa definição. É a nossa torção. Então esse termo aqui vai entrar aqui também. Vai ter dado, quer dizer, a minha conexão é essa mais essa. Então eu tenho isso mais isso aqui. Então a gente entra com esse terceiro pedaço aqui, vai entrar aqui a não metricidade. Então a gente vai poder escrever. Então, quer dizer, dessa forma, o que eu estou dizendo é que a conexão é completa, a conexão afim geral, mais geral possível, que é a conexão de leptílica, ela é obtida disso aqui, que isso aqui nós já sabemos quem é, quer dizer, a gente obtém isso em função da métrica, do inverso da métrica, suas derivadas e o inverso da métrica. Obtém em função da torção e obtém em função da não metricidade. Então a gente já sabe qual é a expressão mais geral possível da conexão. Agora a pergunta é, eu consigo acomodar a física em tudo isso? A não metricidade, ela pode ser um grau de liberdade física como um campo. Esse campo se propaga? Esse campo traz graus de liberdade disto em 3? Ou esse campo seria uma espécie de um campo espectador? E a torção? A torção é dinâmica, ela se propaga? Então a gente está vendo que Einstein ficou diante de várias questões aí. Ele tinha métrica, que era a geometria do espaço, mas aí poderia ter um elemento novo, que é a torção, e um outro elemento, que é a não metricidade. A pergunta é, tudo bem, eles aparecem, mas será que esse campo aqui vai ter o status de um campo físico? Se a gente pegar as equações de Einstein lá e deixar a torção, quer dizer, quando a gente escreve as equações de Einstein, R mini menos o meio de R mini de G mini é igual a zero. Equações de Einstein do VAR. Aí aquela nossa curvatura ali, vamos ver daqui a pouco o que é a curvatura, ela é a função da conexão. E aí se a conexão é completa, que informação que as equações de Einstein podem nos dar sobre a não metricidade e sobre a torção?
Então, se eu pegar a gravitação pura, que é a gravitação de Einstein, e deixar tudo aí, as equações de Einstein no vácuo, elas me mostram que a não metricidade é zero e que a torção é zero. Só sobra o Christoff. Então, por isso também, quer dizer, já antevendo esses resultados, é que ele deixou a conexão. Ele falou, não, tanto faz, deixa a conexão ser só a conexão de Christoff. Agora, na época, ele não estava entendendo, ele não conhecia a equação de Dirac. Então, quando ele conheceu a equação de Dirac, ele já estava bem fora de combate. Então, já estava interessado em outras coisas. Então, se ele conhecesse a equação de Dirac em 1915, né, se Dirac em 1915 não fosse um garotinho de 13 anos, precoce, né? Poderia ter refazido. Por que ele não fez a equação com 13 anos? Né? Se ele soubesse, ele escrevesse a equação dele aos 13 anos de idade, Einstein certamente ia pensar duas vezes antes de fazer todas essas simplificações que ele fez. Tá? Então, o que a gente está só colocando aqui é que essa, então, é a expressão geral, não então, a expressão geral. E a questão é, tudo bem, a conexão tem tantos elementos dentro dela, mas será que tudo isso da física? Para que eu vou botar não metricidade, torção, se de repente não tem física nisso? Então, se eu não tenho matéria, então eu posso deixar esses elementos de lado. Existem muito poucas formulações com gravitação não métrica. O lugar que eu acho que onde isso está melhor feito, bem feito, muito bem feito, é no livro Gasperini de Sala. No Gasperini de Sala, ele faz algumas considerações sobre a presença da não metricidade. É um bom lugar para você. Fora disso, tem pouquíssima coisa. Tem alguns artigos. Muito bem, então, está satisfeito? Mais ou menos você respondeu? Não é só você pensar que isso é um caso muito particular. A segunda pergunta que eu teria só é, tudo bem, a gente vai fazer uma física que não é mais a física de Einstein, então a gente não pode se contentar só com a primeira parte dessa soma e isso multiplicou. Aparentemente você está falando que você vai considerar a metricidade igual a zero. Isso não. Tá. Mesmo na supergravidade, a gente considera. Então, você não tem... Porque a não metricidade, o problema dela é o seguinte: a questão é, você vai considerar ele igual a zero. Beleza, você está falando de uma teoria quântica de campo. Você não está falando de geometria, nem de uma teoria clássica. Então, se você está falando de uma teoria quântica de campo, se você fala, eu considero a não metricidade zero na hora de escrever o meu lagrangiano. Beleza, mas a teoria quântica ela não começa numa lagrangiano, ela não termina no lagrangiano, ela começa. Se o lagrangiano não tem aquele termo, mas tem efeitos quânticos, aí você fala, os campos agora flutuam, eu vou calcular a correção de nuvem, correção de dois nuvens. Quando eu considerar as correções quânticas, a gravitação quântica, será que a não metricidade não vai ser despertada por correções quânticas? Será que ela não vai ser? Porque a torção acontece isso. Quando você tem teoria de Einstein, a torção não é dinâmica. Quando nós calculamos a polarização do vácuo para o gráfico, a gente calcula esse gráfico um loop de férmions e calculamos a autoenergia do graviton, a gente vê que a torção ganha dinâmica, a torção começa a se propagar. Então, efeitos quânticos produzem flutuação da torção. Mesmo que a teoria clássica seja com torção retinha, quando você quantiza a teoria e começa a flutuar a métrica, ela induz uma flutuação da torção. E os campos quânticos também, campos de matéria, os campos fermiônicos, né, que estão presentes, se a teoria é clássica, o campo fermiônico, ele gera uma torção congelada. Então a torção existe, mas ela é condensada, é um condensado de férmio. Quando os férmios começam a flutuar, a torção começa a flutuar junto. E aí você começa a ter propagação de torção. A questão é, agora colocando férmios, como é que a não metricidade se acopla com os férmios? Se os férmios começam a flutuar, será que a não metricidade também não começa a aparecer por efeito quântico? Essa é a questão. Então não. Graças a Deus não, aquilo não é tão complicado, né, quanto parece. Mas você pode ter exemplo. Agora, se você coloca derivadas superiores, isso é uma coisa a ser verificada. Não se tem garantia que a não metricidade possa ser zerada e mantida a zero, mesmo que efeitos quânticos sejam incorporados, se você tiver teorias generalizadas da gravitação. Essa métrica tem de algum lugar também, então você também vai ter Certamente numa teoria de cordas você pode chegar a uma metricidade, você pode
ver uma descrição mais fundamental da não metricidade. Eu já perguntei isso, né? Quem foi? Eu acho que quando ele teve, foi o Alejandro Pérez. Eu perguntei ao Pérez, por exemplo, se na loop quantum gravity, a não metricidade, ela pode, porque o pessoal da loop quantum gravity está fazendo um trabalho muito consistente, mas está bem mais, assim, mais devagar do que o pessoal da SUNEC, que tem muito mais estruturas a serem entendidas do ponto de vista matemático. Aí eu perguntei a ele se na loop quantum gravity a não metricidade poderia vir a adquirir um papel importante. Eles não sabem. Essa é uma questão em análise. Então, agora, nada daqui é óbvio, porque se a gente zera isso e parece que a vida, né, continua tranquila, mas a gente tem que se perguntar. Efeitos quânticos podem. De repente, a não metricidade começa a receber efeito quântico a 4 loops. Não é assim que acontece com o momento de polo elétrico do elétron? O momento de polo elétrico está quietinho, está quietinho, está quietinho, está quietinho. Quando você chega a 4 loops, ele aparece. Pequeno, mas aparece. Então, até que ordem perturbativa, por exemplo, a gente garante que a não metricidade é um grau de liberdade adormecido. A torção já ganha dinâmica ao loop. Na gravitação, quando você acopla com ferro. Teoria de Artin, você bota torção igual a zero, acopla com ferro. Classicamente, quando aparece, estamos vendo aqui a 2 altos. Quando colocou o ferro, a torção é não zero. Mas a torção é um condensado fermiônico. A torção vai aparecer como alguma coisa do tipo. A torção tem 3 índices, né? A parte inicial é algo desse tipo. Gama lambda, mini, ela vai ter uma estrutura desse tipo. Psi barrado. Aqui nós vamos ter a matriz, uma matriz, como se eu tivesse aqui, vou botar aqui no psi barrado, epsilon, lambda, alfa, beta, gama, algo desse tipo assim. Psi barrado, gama, vou botar gama, alfa, né, gama alfa, sigma mini, esse aqui é o simétrico, e aqui eu vou ter as matrizes gama alfa, gama beta, gama, e aí aqui, psi. Então a gente tem uma coisa, tem um condensado fermiônico. Um bilinear fermiônico me dá a torção, mas essa torção é congelada, ela é um grau de liberdade fixo pelo férmio. Quando o férmio começa a flutuar, a torção ganha propagação, e aí a torção se torna um modo dinâmico. Então já acontece um loop. Então essas coisas a gente tem que ter cuidado. Fazer a teoria de gravitação clássica, você pode ter a liberdade de tomar, por exemplo, uma metricidade zero. Agora, numa teoria quântica de gravitação, você tem que ver até que ponto as correções quânticas não induzem uma propagação da tua metricidade. Aí passa a ser um grau de liberdade novo e pode carregar tipo 3. E aí a situação é mais complicada. Então, dá a estudar o acoplamento de spin 3, né? Campos de spin 3 em interação é uma coisa que ainda não é fechada do ponto de vista da teoria quântica de campos. A mecânica quântica de spin 3 é conhecida, mas não a teoria quântica de campos. Se alguém quiser trabalhar mais sobre não metricidade, pode olhar o Gasperini de Sábata. Ele não só tem isso no livro, mas também tem livro que tem artigo do Gasperini, do Gasperini mesmo, sobre não metricidade, artigos, coisas para eles estudarem. Tá? Vou fazer o seguinte, então, bom, a gente abriu esse parênteses, tudo bem. Então a gente já pensar aqui. Pode estar acontecendo. Vamos voltar aqui então para o nosso estudo aí, formalismo métrico, que a gente colocou tudo dentro do formalismo métrico. Vamos voltar para o nosso formalismo literal. Aí você então tinha colocado aqui, essa expressão aqui é a expressão geral da conexão. Então, agora é só juntar. Quem quiser é só somar isso aqui com isso aqui. E aí, esse termo aqui se incorpora. Então, ficam 3 termos aqui, 3 termos aqui e esses 3 termos aqui. Vamos fazer agora a seguinte questão. A gente viu que nós temos 2 derivadas covariantes que cuidam, né, de índices de grupo, de simetria. Vou dar daqui a pouco, vou dar tá? Então nós vimos que essa derivada covariante, ela vai atuar sobre campos, vamos dizer, sobre objetos φ, que são representações irredutíveis do grupo de Lorentz local. Objetos que têm índices flat, por exemplo, A, B, C,
trabalhar com esse objeto atuando em cima de objetos vetoriais. Essa derivada covariante aqui vai atuar em cima, sei lá, de tensores com índice mundo. Mi, kappa, lambda, rho e assim vai. Então, e aí o objeto que está em jogo aqui é a conexão de spin, o objeto que está em jogo aqui é a conexão afim, e como esse objeto aqui, posso até botar aqui, vamos deixar assim, como esses campos aqui podem ser transformados para esses índices aqui por meio da Filbin, então, na verdade, essa derivada é uma medida dessa derivada. Quem faz a conexão, como nós vimos, é a Filbin. Então, de fato, a conexão afim que está aqui, ela é a função da conexão de spin que está aqui. Tá? Só para lembrar que as duas coisas estão amarradas, porque não são duas físicas independentes, como a gente mostrou. A gente pode escrever a conexão afim, né? A partir dessa equação que a gente escreveu aqui, a gente pode escrever a conexão afim, quando a gente escreveu a conexão afim, né? Que é gama mi kappa, quando a gente escreveu isso aqui como sendo então, quem está aqui dentro é a conexão de spin. Então, a conexão de spin que está aqui e a conexão afim que está aqui. Então, a gente consegue escrever a conexão afim em função da Filbin, da inversa da Filbin e da conexão de spin. Então, essas coisas não são independentes. Agora, eu poderia pensar o seguinte: imaginem que eu tenho um objeto que tem um índice que não possa ser transformado em índice daqui, como é o caso do ferro. Eu não consigo, a Filbin não consegue transformar índice fermiônico para cá. Índice fermiônico vive exclusivamente no espaço flat. Então, se eu pegar um objeto psi que tem um índice fermiônico, ele naturalmente só vai ter essa derivada covariante. Tem essa derivada covariante. Mas a gente falou de um campo aqui, que é o gravitino. Né? Na segunda aula, talvez, a gente tenha falado do gravitino, que seria um campo que tem essa estrutura. Ele tem um índice de mundo, ou um índice de vetor. Pode ser transformado em índice flat, mas ele tem um índice espinorial. Então, esse cara tem um pé no mundo, quer dizer, que então, claro, eu posso escrever isso aqui como sendo MA, psiA, Então, por exemplo, olhando para esse objeto aqui, eu posso tirar a derivada covariante de Lorentz dele, Mi, Psi, A, alfa. Então, ela vai ser derivada usual. Aí, esse índice aqui é um índice vetorial. Então, ele vai lá dessa forma. Ele vai ficar como ômega mi A e psi de alfa. Mas depois, esse índice aqui vai sentir a conexão de spin, mas com o gerador do espaço fermiônico, né? Mais um oitavo de ômega mi AD, comutador das matrizes gama, né? Gama A e gama B. Aí aqui elemento alfa beta, psi, eu chamo de CD. Então, por exemplo, essa seria a derivada covariante de Lorentz atuando no campo que vai descrever para nós o gravitino. Esse campo ele tem dois índices, dois números quânticos. O número quântico da representação vetorial, que percebe a conexão de spin desse modo, e o número quântico da representação espinorial, que se acopla à conexão de spin pelas matrizes de campo. Mas, por exemplo, né, se eu tiver, eu poderia perguntar, esse índice aqui pode ser convertido. Eu poderia pensar nisso aqui. Aí, se eu quiser tirar isso aqui, de mi, de psi, mi alfa. Então, essa derivada aqui, ela não vê esse índice, ela vê esse. Mas esse índice aqui, ele pertence à representação, ele pertence ao grupo de Lorentz local. Então, nós introduzimos, vamos colocar assim, quando nós formos trabalhar com um objeto que tenha índices mistos, por exemplo, um objeto que tenha quer dizer, um objeto misto, né? Um tensor T, que tenha índices mundo, que tenha índices flat, pode ter um conjunto de índices mundo, um conjunto de índices flat, e inclusive desses índices flat, alguns índices podem ser espinoriais, então a gente pode definir uma derivada que a gente pode chamar assim, né?
demi desse T. Essa derivada pode ser escrita assim, ela vai ser a derivada usual com conexão de Lorentz local atuando nos índices flat. Quer dizer, essa derivada aqui, ela vai deixar os índices mundo, mas ela vai atuar nos índices flat. Essa derivada aqui, ela vai atuar nos índices flat. E depois nós vamos ter termos aqui, tipo conexão afim, que vai atuar nos índices mundo. Então, a conexão afim, ela vai deixar os índices, vou dar um exemplo claro, e ela vai atuar aqui nos índices mundo. Então, eu estou colocando isso porque a gente poderia ter um elemento misto assim. Na verdade, a gente tem como se a gente tivesse 3 tipos de derivada covariante, que na verdade se reduzem a 2, porque se esse objeto aqui não tiver índice flat, essa derivada aqui vira derivada usual. Mas a gente está deixando, quer dizer, estou pensando que ele tem que criar o objeto covariante mais geral possível. Então, por exemplo, se a gente pegar essa derivada aqui, ó, demi, pegar o campo do gravitino escrito desse modo, índice mundo, e aqui o índice de Lorentz. Então, a gente faria o seguinte, essa derivada vai ser demi, claro, o primeiro termo sempre é esse. Agora, esse termo aqui vai perceber, ele vai ser covariante sobre transformação geral de coordenadas. Então, aqui nós vamos ter algo que vai ser gama lambda mini psi lambda alfa. Mas agora, esse índice aqui, ele vai para o setor esquinorial, ele vai com mais um oitavo, o ômega mi CD, gama C, gama D, alfa, beta, psi. Ou seja, a gente pode escrever essa derivada dessa forma. Esse cara com esse cara aqui se juntou aqui, ó, dmi do psi mi alfa. Então, essa derivada, ela faz só o trabalho de Lorentz local, que é esse termo e esse termo. E esse termo aqui, menos gama lambda mi psi lambda alfa. Então, a gente pode criar essa derivada aqui. Então, ela é covariante segundo tudo. Ela automaticamente toma conta de Lorentz local e automaticamente toma conta das derivadas sobre transformação geral de coordenadas. Tá? Estou colocando isso porque na supergravidade a gente vai precisar fazer uso desse elemento. Mas a coisa é meio óbvia, né? Quer dizer, imediata. As duas derivadas covariantes podem se combinar numa só. Quando o objeto é exatamente como na teoria eletrofrágil. A gente tem duas simetrias. Tem SO2 e o 1. E aí, quando a gente define a nossa derivada covariante, a gente define a nossa derivada covariante colocando aqui, né, assim, o setor de SO2, vamos lá, sei lá, chamar aqui de que normalmente é vamos chamar aqui de BI A sigma sobre 2, então, o setor de SO2, e aqui o setor de 1, IG' Y'. Então tá, então essa aqui seria a nossa. Então, quer dizer, o campo de Higgs, por exemplo. O campo de Higgs, o dublete de Higgs, ele é um dublete dessa simetria, ele está na representação meio de SO2 e está na representação de carga 1, segundo a hipercarga de 1. Então, esse campo, quer dizer, a derivada covariante inclui as duas conexões, é o que a gente está fazendo aqui. Há uma derivada covariante que introduz a conexão das transformações gerais de coordenadas e a conexão da simetria de Lorentz local. Então, a gente combinou, quer dizer, as duas simetrias numa derivada só. Porque essa derivada cuida só de uma simetria, essa derivada aqui cuida só da outra simetria, e essa derivada incorpora as duas. É o análogo, vamos dizer assim, da derivada covariante no modelo padrão. Se eu tiver com a simetria SO3, a gente ainda pode introduzir aqui, sei lá, o IG, duas linhas, podemos introduzir aqui os gluons, vamos chamar assim de GI, e aqui as matrizes de Gell. Então, no modelo padrão, a gente tem SO3, SO2, U1. Então, a derivada, ela incorpora, né? Por quê? Porque a derivada covariante, ela vive na álgebra, e a álgebra é a soma das álgebras. A álgebra tem uma estrutura linear, não é o grupo que multiplica, mas é a álgebra. Então, por isso que eu posso jogar tudo numa derivada covariante só e colocar toda, quer dizer, o campo que é neutro, o campo do Higgs, ele não tem número quântico.
de cor. Então, esse termo aqui, para rins, vai ser 0. Se eu colocar o quark, para o quark vai ter esse termo, para o quark vai ter esse termo, e para o quark vai ter esse termo. Porque o quark é um dublete, o quark, por exemplo, o left, ele é um dublete de SO2, ele tem carga, hipercarga fraca, o 1, e ele tem número quântico de cor. Então, para o quark, os 3 termos vão estar presentes. Para o elétron, eu vou estar aqui e aqui. Para o elétron right, eu vou estar só aqui, não tem nem isso nem isso. Então, a derivada covariante total, ela vai se adaptar a cada tipo de representação do campo sobre o qual ela age. Então, é isso que está acontecendo quando a gente introduz essa derivada. A gente junta todas as simetrias numa só. As duas conexões comparecem juntas, né? Porque aqui não, aqui eu tenho só conexão de spin, aqui eu tenho só conexão afim, e aqui eu tenho as duas conexões. Só para lembrar vocês. Então, por exemplo, deixa eu apagar. A gente pode ter, se a gente pegar, por exemplo, a Firmine. A Firmine ela tem os dois pés, ela tem o índice de Lorentz, o índice de Frey, o índice de Corpirino, né, o índice de mundo, e tem o índice de Frey. Então, por exemplo, eu posso tirar essa derivada da Firmine. Posso fazer isso aqui. Se eu tiver essa derivada covariante atuando na Firmine, essa derivada covariante está me dando DI, NA, mais ômega, Mi, A, B, E, Mi, B. Se eu tiver essa derivada covariante na Firmine, Mi, A, menos gama lambda, Mi, lambda. E se eu tiver essa derivada covariante atuando na Firmine, aí eu vou ter Mi, NA. Aí essa derivada traz a conexão afim. Então eu vou ter menos gama lambda, Mi, lambda A. E essa derivada também traz a noção de Lorentz local. Para nós mais ômega, Mi. Certo? Então, só para lembrar vocês que a gente... Agora, de repente, às vezes a gente pode precisar, não preciso usar isso. Posso usar essa? Não posso ver, mas essa aqui seria a mais completa. Então, por exemplo, quando a gente diz que a conexão segundo Einstein, quando a gente elimina a não metricidade, a gente diz, a não metricidade é zero, aquele tensor N, para nós é zero. Então, aquele tensor para nós é zero. Agora o que a gente está dizendo é isso aqui, essa derivada. Eu vou dizer, o que é a não metricidade? É a métrica ser covariantemente constante. A métrica, no fundo, é a Firmine, né? A métrica é o quadrado da Firmine. Para nós, né, G Mi, MA, B, NB. Isso para nós é a Firmine. No fundo, né? Então, se a métrica é covariantemente constante, eu espero que a Firmine seja covariantemente constante. Isso aqui é o quadrado. Então, a condição de não metricidade, que é essa condição aqui, se a gente quiser trabalhar com a condição desse modo, isso aqui é não metricidade, ou seja, a conexão é métrica, que a conexão garante a não metricidade, aquele N é zero. Nessa formulação, ela é equivalente a essa equação aqui, dizer, isso aqui é igual a zero. Então, isso aqui garante a não metricidade. Você poderia pensar, será que a não metricidade é isso ser zero? É isso ser zero? Não. A não metricidade que a gente mostra é essa, que é essa condição aqui, decorrente dessa condição aqui. Então, a gente dizer que Mi é MA menos gama lambda Mi é lambda mais ômega Mi AB é MB igual a zero. Essa condição é a condição de não metricidade. E, de novo, essa
essa condição me mostra a relação que existe entre a conexão do espírito e a conexão. Isso aqui é a conexão de vocês. Vamos dar uma intervalinho agora? Nós temos 5 para meio-dia. A gente reencontra meio-dia 10 e a gente vai até 1h15 mais ou menos, tá bom?